Obrigado, presidente. Já cumprimentei a todos no pequeno expediente. Professor Gurita, eu nasci ali no Malhado, em novembro, ensaio da Escola de Samba Verde e Branco do Malhado, e no ensaio minha mãe teve uma dor, acho que sambou demais, e eu acabei nascendo. E não nasci na maternidade, não, nasci dentro de casa, e quem fez meu parto foi uma senhora que era mãe de santo em Sambaituba, que depois virou minha madrinha, que fez meu parto, e eu tenho maior consideração, e tenho, porque ela já fez a passagem aí da vida para outro lugar, e eu tinha maior respeito e consideração. Essa senhora, mora ali no Teresópolis, Dona Dezinha, junto com o senhor Zébio, meu padrinho, eles criaram 32 filhos, nenhum natural, todos adotados. Então é de um coração imenso. E eu aprendi, na minha infância, a conviver com esse ambiente, apesar de não ser religioso. Isso não quer dizer que eu seja ateu, mas eu não sou religioso. Eu não tenho religião católica, o candomblé, Umbanda, espírito, eu não tenho. Mas eu aprendi e vivi, passei minha infância, minha adolescência, no ambiente do candomblé, dessa minha madrinha, e lá eu vi coisas maravilhosas. Primeiro, numa cidade dessa, que tem o estigma do coronelismo, um ambiente que quem mandava era uma mulher, era uma mãe de santo, que tinha um respeito. Segundo, a religião, o respeito não se dá pela idade da pessoa, se dá pela feitura do santo, e se dá a benção, sexta-feira da paixão se ajoelha, um respeito mútuo, uma preservação da cultura de raiz de origem africana, e eu fiquei entusiasmado com aquele ambiente, a sonoridade, os tons, os atabaques, até hoje eu falo com entusiasmo, apesar de não ter a religiosidade. Não poderia deixar a minha passagem nesse mandato de contribuir um pouco, devolver um pouco pela contribuição da minha formação dentro de uma esfera matriarcal, de uma esfera social tão bonita, eu não poderia deixar de contribuir. Então, encaminhei projetos e ontem foi publicado, sancionado e publicado pelo Executivo. Primeiro, fica instituído o Dia da Consciência Negra no município de Ilhéus. Isso era uma luta, eu sou do movimento negro, tenho origem no movimento negro, e o Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, foi instituído oficialmente Dia da Consciência Negra em Ilhéus. O segundo, nesse quesito, fica instituído o Dia Municipal do Samba. Eu acho que o samba e o candomblé se confundem com a religiosidade, com a origem do negro, com a passagem do negro na formação da sociedade brasileira, e eu também não poderia deixar de contribuir. Terceiro, fica a imagem da sereia, e aí eu acho que isso é simbólico, muito simbólico, na praia do Malhado, no Marciano, como patrimônio histórico-cultural, porque ali se manifesta-se a sociedade ilhéense e outros municípios na sua prática de religiosidade, que contribui e faz parte da construção da nossa sociedade ilhéense. Outro projeto sancionado e publicado, que fica declarada a área da Praia da Sereia, na Avenida Litorânea Norte, como espaço cultural de terreiros de candomblé. O quarto, aí, saindo um pouquinho, vereador Alisson, na questão da religiosidade, me preocupa umas ideias mirabolantes de figuras ilustres dessa cidade, que aí eu vou dizer, não quero citar nomes, não é meu feitio, não tem necessidade de citar nomes, mas no governo anterior achava-se que tinha iluminação divina, sei lá o que era, e começava a transformar os espaços construídos historicamente nessa cidade, praças que a geografia tratava com maior carinho, porque tinham uma arquitetura tudo
própria de um estilo que foi trazido de determinado lugar, por exemplo, aquela Praça da Igreja São Jorge, tinha um estilo espanhol característico, que foi estudado, que lá atrás os arquitetos... E o cara tem a iluminação divina e começa a modificar e começa a transformar sem um mínimo de respeito à história e à cultura. Aí eu estou dando exemplo da praça, mas eu me preocupo e eu vi aquele zum, 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 tira a feira da Guanabara dali e bota não sei aonde, tira a feira de Ilhéus e bota não sei aonde. Então eu tive essa preocupação, numa discussão aqui em plenário, de transformar as feiras livres da cidade de Ilhéus, funcionando há 10 anos, declarando como patrimônio cultural e material. Aí eu acho que no processo de transformação, de luminosidade divina de algum intelectual aí que apareça, querer transformar as nossas feiras livres, porque além da questão material, da busca do alimento, é ali que se conversa, se bate o papo, que a sociedade se transforma, se relaciona e merece respeito. Então, eu fico muito assim, orgulhoso só nesses projetos sancionados e publicados. Para mim já vale a pena dar passagem aqui pelo esse mandato, com certeza, vereador Alisson. Vereador, Vossa Excelência tem razão. Acho que a gente tem que respeitar a pluralidade do nosso município, mas, sobretudo, a forma que a nossa sociedade escolheu para se relacionar. E as feiras livres e as pequenas feiras de bairro têm se constituído como um desses espaços. Mas não só elas. Espaços também daquela praça que sediava um pequeno campo para você bater a pelada, para você jogar peão, jogar gude, jogar triângulo. Eu sou desse tempo. Aí, quando Vossa Excelência fala disso, aconteceu um episódio, está acontecendo ali no Alto Ceará, do lado da Piedade, ali bem na curva onde fica o Mirante Jorge Amado. Logo abaixo existia uma área em que os moradores do Teresópolis, os moradores da Baixa Fria, os moradores do Alto Ceará, as crianças sobretudo, viviam os seus primeiros momentos ali de relação, quando você começa a se relacionar com seus vizinhos, etc. E esse espaço foi dado, o município doou isso para a CDL. Por um tempo exploraram, lá fizeram uma boate, depois fizeram um bar, depois fizeram uma caranguejaria, e nunca pagaram conta de água, nunca pagaram conta de luz, nunca se viabilizou aquilo lá, aquele elefante branco que se transformou aquele espaço. No primeiro momento, logo expulso daquele espaço qualquer morador, porque aquilo ficou uma área privatizada e quem tinha o domínio dali utilizava aquele espaço para receber recursos. E aquilo ficou abandonado, virou um ponto de drogas, um ponto de guardar roubos, de logística para traficantes, ladrões e etc. Além do lixo. Os moradores se reuniram, tiraram todo o lixo, pintaram e se apropriaram daquela área, ocuparam aquela área, melhor dizendo. O prefeito foi, quando estava numa boa relação com a CDL, e deu uma autorização à CDL, porque a CDL quer construir a sua sede ali, quer edificar ali. Por último, agora o prefeito rompeu com a CDL, com a direção da CDL. Me parece que esse projeto da sede da CDL ficou para depois naquela área. Mas o que eu queria incorporar ao discurso de Vossa Excelência e também a todos os vereadores daqui, fazer
um apelo, é que aquela área permaneça como o mirante, mas que a ocupação feita pelos moradores, que propiciam ali aulas de exercício físico para a terceira idade, espaços de lazer, de congregação e tudo mais, de congraçamento, que aquela área continue, que volte como voltou pelas mãos dos moradores, mas que continue sobre a ocupação desses moradores e que aquele equipamento seja visto e olhado pelo poder público sobre essa ótica, em que os moradores dali possam novamente exercer o protagonismo. Obrigado, vereador, pela parte. Muito me honra ser partilhado com Vossa Excelência, vereador. E eu já morei ali em frente ao cemitério, e quando criança eu utilizei muito daquele espaço ali. E tenho parentes, amigos. O Joia estava na estante aqui junto com o irmão de Bizunga e frequento ainda muito ali. Vossa Excelência tem toda a razão. Eu estava lembrando aqui, a Vossa Excelência estava falando, eu estava lembrando aqui de quanto da minha adolescência, da minha infância, eu me diverti na Feira Livre ali da 2 de Julho. E quanto da minha adolescência, né, já pré-adolescente, para adolescente, a gente ficava ansioso no fim de semana para ir com meu pai e ir para aquele ambiente gostoso, maravilhoso, cultural, de encontro, numa paisagem maravilhosa que era 2 de Julho, que era a Feira 2 de Julho. Aí passa por cima, destrói tudo, bota asfalto para lá e para cá. A arquitetura, eu lembrava o mercado modelo de Salvador, né? Podia ser transformado em tanta coisa maravilhosa do ponto de vista cultural. Passa-se um asfalto, transforma aquilo em estrada para carro passar para lá e para cá e ponto. E a contribuição na história que é essa aí. Então foi com essa preocupação que eu encaminhei esses projetos. Mas eu queria aproveitar o espaço e aí vem o Dia das Mulheres. Falando da religiosidade, eu queria lembrar a figura de Mãe Estela, professora da UFBA, babalorixá, conceituada, uma figura que quando eu a ouço, tenho um prazer de parar para ouvi-la nos movimentos negros, nas palestras da universidade. Eu sempre saio com um aprendizado muito maior do que lendo livros e livros. Eu acho que 5 minutos de Mãe Estela significa, acho que, milhares de livros de respeito ao aprendizado que a gente tem. Ela me ensinou duas coisas. Primeiro, me ensinou que nós, negros, no Brasil, não somos filhos de escravos, somos filhos de seres humanos escravizados. Foi ela que me ensinou isso. O segundo, ela trouxe, eu tinha dúvida, tinha curiosidade para entender por que o da pipoca na segunda-feira, porque a oferenda da pipoca. E eu fiquei você que é evangélico, acho que isso é interessante, porque eu sei que você respeita a diversidade. Mas Estela, por que a pipoca? Aí eu estava esperando ela me falar sobre os orixás, sobre a mata, não sei o que. Ela disse: não, meu querido, é o seguinte, o milho, quando no plantio, e aí alguém teve essa ideia, quando ele está vistoso, tal, ele é utilizado para vender. Mas aquele milho mirrado, que fica lá, aquele pequenininho, que não desenvolve, aquilo alguém lá atrás, anos atrás, tirou aquilo ali e resolveu botar no fogo. E, de repente, descobriu-se que aquele milho mirrado que não prestava para nada se transformou, de repente, em uma flor maravilhosa que é a pipoca. Aí Rubens Alves, um grande filósofo, né, geógrafo, um grande filósofo Rubens Alves, ele traz essa história no livro dele, A Lua que se aparece para o Sol. Ele traz essa história e mais, diz que Mãe Estela, né, que também passou, e aí coincidentemente passou, é a história dela, que ela gosta de contar, diz que piruá é um milho que não, mesmo que você bote fervura,
mesmo que você bote no fogo, mesmo que ele se nega a se transformar numa estrela, fazendo analogia de uma estrela, de uma flor maravilhosa. É aquele que não presta para nada mesmo, fica no fundo da panela e joga fora. Eu acho que nesse momento político que nós estamos passando, nós temos muito piruá dando pitaco na política brasileira. Que nasce não mirrado, que nasce vigoroso, que nasce com possibilidade de transformar em outras iguarias, como Fernando Henrique Cardoso, que sempre nasceu em berços de ouro, que sempre teve acesso aos bens materiais produzidos por nossos escravos, nossos seres humanos escravizados e outros seres humanos humilhados do nosso Brasil. Eles não conseguiram virar pipoca. Teve que vir um operário do Nordeste, sem um dedo, trabalhador, de mãe pobre, mas que não é piruá, para se transformar nessa coisa maravilhosa, em trazer da miséria mais de 30 milhões de brasileiros e ascender socialmente da condição de dignidade de vida, dar a possibilidade da sociedade conquistar o acesso à universidade pela cota, e não por humilhação, mas por capacidade de luta, entrar na universidade na tora, de financiar o acesso à universidade daqueles trabalhadores que têm condição um pouquinho de pagar, mas não tem tempo porque tem que trabalhar o dia todo para financiar sua educação superior, e tantos avanços. Claro que eu tenho queixas do governo Dilma e governo Lula. Por exemplo, nós não podemos acalmar os movimentos sociais. Nós temos que deixar os movimentos sociais em frequente processo de aquecimento para se transformar em pipoca também, para ajudar nesse processo de construção, de transformação. Mas nós não podemos, esses piruais do Brasil, que a todo momento tentam reverter e desonrar, não respeitar o voto da maioria da população brasileira, que foi democraticamente para as ruas escolher sua presidente, está dando pitaco. Eu acho que tem que nascer de novo. Obrigado. Vereador